UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou Luciana Amaral, repórter do UOL, e seja muito bem-vindo a mais uma edição do estúdio UOL e Folha. Estamos hoje aqui com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. Ministra, muito bem-vinda, bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E ao meu lado está o repórter da Folha de São Paulo, Fábio Pulpo. Bem, ministra, queria começar conversando com a senhora em relação a uma declaração do presidente Jair Bolsonaro. Ele voltou a reforçar essa semana que ele realmente pretende transferir a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. No ano passado, a gente viu que já deu uma confusão, que os países árabes se opuseram a essa medida, justamente por conta de religião, por conta de política, né? A agricultura brasileira teve um impacto, né? A senhora teve que correr atrás para que a agricultura brasileira não fosse impactada. Essas declarações, elas às vezes não podem ser, de certa maneira, inconsequentes para a agricultura brasileira? Há um temor? Olha, a agricultura brasileira realmente ela tem um comércio aberto com o mundo todo, independente de ser do bloco árabe, mercado comum europeu, Estados Unidos, Ásia, ela vende para todos os países. É claro que essa parte da diplomacia, enfim, da geopolítica, isso às vezes tem algum impacto comercial. Mas a gente vem conversando com esses países e o presidente, desde que ele foi candidato, as pessoas sabiam o alinhamento dele. O que eu tenho que fazer como ministra da Agricultura é tentar minimizar esses problemas que às vezes ocorrem. Mas o presidente ele é muito sensível, ele tem um diálogo muito aberto e franco com todos os seus ministros. E eu acho que esse assunto, ele ficou adormecido aí esse primeiro ano, agora ele voltou de novo ao cenário com essa declaração do presidente, mas nós vamos conversar e ver o encaminhamento conjunto que o governo quer dar, é um governo só. Quando a senhora fala em conversar, seria que tipo de direcionamento? Seria conversar com o presidente para demovê-lo dessa ideia? Não demover o presidente, mas a gente ter um diálogo único. Isso, se for a determinação, é do presidente da República. Ele é o presidente, ele formula as políticas. Cabe aos ministros trabalhar dentro de um alinhamento. E aí a gente tem que ver as consequências que isso pode trazer para a agricultura, colocar em cima da mesa e aí o presidente é que vai direcionar o caminho que ele quer dar, enfim, a esse tema específico da mudança. Mas e daí o que resta de manobra para a ministra da Agricultura fazer nesse caso? Conversar com os países árabes? Exatamente, chamar, aí tem o nosso chanceler, enfim, a diplomacia é igual à política. Tudo se faz e tudo se conversa e tudo, enfim, tem um encaminhamento e cabe ao governo diminuir as dificuldades de um ato, de uma vontade desse governo, desse direcionamento que ele quer dar. Enfim, eu tenho que estar alinhada com o presidente, colocar para ele o ponto de vista da agricultura, do que pode vir e o que pode, enfim, do que pode acontecer com uma atitude, seja nesse tema mudança da embaixada ou em outros temas de outros países, enfim, que a gente tem que estar sempre alinhado e conversando. Agora, a decisão não é da agricultura, a decisão é do governo, é do presidente da República. Pois é, ainda até no presidente, ele acabou de enviar um projeto de lei ao Congresso que permite a exploração agropecuária em terras indígenas. Qual a opinião da senhora em relação a esse projeto? A senhora é a favor da exploração agropecuária nessas terras? Eu sou a favor. Primeiro que não são todos, a vontade dos povos indígenas, elas têm que prevalecer, está isso na Constituição. O que nós não podemos hoje, eles estão cerceados. Não são todos eles que têm aptidão agrícola.
são alguns povos indígenas que têm aptidão para a agricultura. Tem alguns que já estão até fazendo e estão sendo cerceados e, enfim, tem problemas hoje para poder fazer uma agricultura um pouco mais, entrar na agricultura comercial, ter renda. Agora, para eles fazerem isso, eles vão estar ter outras coisas, outras leis que eles têm que seguir. Então, existe alguns que não querem, porque tem a cultura deles vai para outro lado, eles são mais coletores de sementes, caçadores. Agora, tem outros que precisam, inclusive, estar na agricultura ou em outros setores que eles queiram explorar. O que nós não podemos é deixar os indígenas na situação de indigência que muitos estão. Então, eu fui visitar, no primeiro ano de governo, os índios lá dos Parecis. Eles têm uma agricultura, eles fizeram uma parceria com agricultores da região, aprenderam a plantar, tiveram apoio e hoje eles estão com problemas porque o IBAMA está multando, enfim, o próprio governo está dificultando que eles possam ter uma atividade. Agora, não são todos, não é uma coisa que vai... porque a lei amanhã permite isso e dá clareza, que todos vão plantar. Tem muitos que não têm essa aptidão e não vão nunca estar na agricultura. Quando a senhora fala que alguns têm aptidão e outros não têm, em base no quê? Na cultura. Por exemplo, os terenas, eles são índios que gostam de plantar, está na cultura deles o plantio, a agricultura um pouco maior. Tem outros que plantam para subsistência e tem outros que não plantam nada, que são índios que andam nessa nossa fronteira aí, os guaranis, enfim, cada um tem uma cultura, cada um vive de uma maneira de acordo com a sua ancestralidade. A maioria deve aderir? A senhora acredita? Eu acho que não, eu acho que não serão muitos aderir. É claro, eles vão ter a possibilidade, aqueles que já fazem vão fazer com mais tranquilidade, na legalidade, e aqueles que queiram entrar numa agricultura menor, porque nós temos aí os pequenos agricultores, aqueles indígenas que têm terra, que têm aptidão para o plantio, por que não eles poderem ter mais recursos para ter vida digna, ter uma atividade agrícola mais forte do que eles têm hoje? Ministra, sempre que se fala nesse assunto no governo, se menciona a situação dos índios e uma preocupação com os índios. Na exposição de motivos desse projeto de lei, não é mencionado que os índios foram ouvidos para a confecção desse projeto. A senhora, o governo ouviu as comunidades indígenas que até reclamam que não foram ouvidos devidamente? Olha, os que me procuraram, hoje a FUNAI não está no Ministério da Agricultura, ela está no Ministério da Justiça, lá com o ministro Sérgio Moro. A FUNAI, no início, ficou com a agricultura, ia ficar, depois foi para a ministra Damares e depois acabou indo e ficou onde ela sempre esteve, na Justiça. Eu imagino que a FUNAI tenha sido ouvida e que os índios, eu ouvi várias etnias, visitei o ano passado alguns, conheço alguns, porque o meu estado tem várias, a segunda maior população indígena do país, então eu tive convivência com algumas aldeias e muitos já plantam, né? E se você puder fazer com que eles tenham renda disso, o que este governo quer não é que todos plantem, mas abrir a possibilidade para aqueles que queiram. Os que não querem vão continuar tendo as atividades ou o governo, a parte social sendo feita pelo governo. Mas o projeto de lei deixa bem aberto também, né? Em casos de garimpo, as comunidades indígenas precisam dar o aval, mas nas outras possibilidades, como de plantio, eles só serão consultados. Isso não pode atropelar a decisão, o poder decisório dos indígenas sobre a terra onde eles habitam? Mas quem vai obrigar os indígenas a plantar? A verdade, eles é que comunicarão e a vontade deles expressa, que já tem muitos fazendo isso, e a gente recebe muitas tribos, muitas etnias querendo plantar, querendo ser ajudados. O Ministério da Agricultura, volta e meia, recebe pedidos de comunidades indígenas, pedindo trator, pedindo semente, pedindo calcário, pedindo insumos para que eles possam plantar e ter
e não aquele plantio, gente, de subsistência, quer plantar mandioca, quer plantar, enfim, não, que eles querem plantar uma roça, vamos dizer assim, é maior. Quem eu sei que tem atividade agrícola maior e comercial são esses índios lá do Mato Grosso, lá no norte, nos Parecis. E agora, o projeto de lei, ele autoriza o plantio de transgênicos, né, em áreas que hoje são de preservação ambiental. Essa medida... De preservação não, são áreas indígenas. Pois é, mas o projeto de lei também autoriza transgênicos em áreas de proteção ambiental, que são um tipo de unidade de conservação. A minha pergunta isso não pode trazer as sementes transgênicas, isso não pode atrapalhar a biodiversidade, acabar com a biodiversidade natural ali e também em relação à dependência, né, das pessoas, dos próprios produtores, como acontece hoje. Os indígenas não podem ficar dependentes da compra dessas sementes de transgênicos? Olha, os transgênicos, na verdade, o Brasil hoje produz 90% da sua soja transgênica, porque é uma soja que tem maior produtividade e quando você tem maior produtividade, você desmata menos. Você tem o aumento da produtividade, então, portanto, você precisa de áreas menores. E é isso que vem acontecendo no Brasil. Tanto é que nós temos 6,7% do território, 8% do território com agricultura, né, para fazer tudo isso que a gente faz. E não é na Amazônia, né? Isso, muito pequena parte, está na Amazônia, que é uma confusão que se faz para o mundo. O Brasil é um país de dimensão continental. Então, as pessoas olham o Brasil de acordo com a sua vontade, lá fora. A Amazônia, nós temos muito pouca agricultura, 2% só que é agricultura. O restante tem mais pecuária, 10,5% de pecuária. E a soja transgênica, ela tem aí a maioria. Agora, o mundo que quer a soja não transgênica tem que pagar um pouco mais por ela, a soja convencional. Por quê? Porque ela tem uma produtividade um pouco menor. Então, vou dar um número, enquanto a soja transgênica produz 70 sacos por hectare, a outra vai produzir 5, 6 sacos a menos. Então, é uma questão de pagar para ter essa soja convencional. Os indígenas é a mesma coisa. Agora, eles têm o direito de fazer essa opção segundo a medida provisória que está aí indo para o Congresso. Agora, a Constituição ela prevê que a terra indígena é aquela necessária para o índio manter os seus costumes e as suas tradições, né? Colocar a agricultura e pecuária e até o transgênico dentro dessas áreas indígenas não vai acabar justamente com essas tradições e com o sentido de existir a terra indígena? Fábio, eu não sou especialista nessa área indígena, né? Eu sou em agricultura. Mas eu acho ligados, o seguinte, né, nesse claro, nesse quesito aí nós estamos ligados. Eu acho que é tão pouco o que vai acontecer. Vamos dizer, a gente está abrindo a possibilidade para eles terem as mesmas opções que os agricultores normais, aqueles indígenas que querem produzir. Eu volto a dizer para vocês, hoje no Brasil tem uma terra indígena no Mato Grosso, nos Parecis, que tem uma agricultura maior, mais ampla, uma agricultura comercial. Esse modelo vai acabar se repetindo nos outros? Se repetir, provavelmente se repetirá onde já são terras que são índios que já estão aqui na região sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, e em áreas muito menores. A senhora acredita que o ideal seja isso mesmo, os índios Eu acho que os índios têm que ter as mesmas opções que todos os brasileiros, eles são cidadãos brasileiros. Agora, eles eles hoje têm a escolha, tá certo? Olha, nós queremos isso ou nós não queremos isso. E a gente vai ver. O que nós não podemos é deixá-los na condição que hoje eles estão, de muita gente dá palpite na cultura deles e nem sempre é o que eles querem. Eu acho que eles precisam ser mais ouvidos. E com essa medida provisória, eles terão a oportunidade de fazer, vamos dizer, aquilo que eles pretendem fazer. E vamos dizer, tudo na vida tem consequências. As consequências, eu acho que o governo precisa o quê? Apoiá-los.
Né? Então, se a opção for agricultura, dá as opções para que eles possam produzir e as explicações que os agricultores pequenos, médios e grandes do Brasil têm. É isso que o Ministério da Agricultura, quando for acionado, será o nosso direcionamento. Ajudá-los a achar a atividade e com os prós e os contras que eles podem ter naquela atividade que eles queiram iniciar ou que já estão fazendo de uma maneira precária. Uhum. E, ministra, mudando agora um pouquinho de assunto, a gente está vendo um surto, né, de coronavírus no mundo, muita coisa ainda está indefinida, ainda não se sabe, né? Mas como é que o coronavírus pode afetar a balança comercial do agronegócio brasileiro? As exportações brasileiras para a China já foram afetadas? Qual a sua perspectiva? No fluxo, eu acho que no fluxo das mercadorias para aquele país. É um problema que a gente não conhece ainda bem, né? Os chineses, a impressão que eu tenho de tudo que eu tenho ouvido e participado, inclusive tive outro dia uma conversa com o embaixador chinês, é que o governo chinês está fazendo um esforço enorme para conter e diminuir porque o vírus ele vai ter um pico, ele no inverno ele é mais ativo, então o hemisfério norte hoje ainda ainda está na estação de inverno, então isso deve ter um pico e depois isso deve cair. E a China, é claro que essa economia, com esse número de pessoas e o fluxo de negócios que a agricultura mundial, não só a brasileira, tem, pode ser afetada com o fluxo. Os navios chegarem, ter dificuldade de descarregar, mas eu não acredito que eles vão deixar de comprar, porque tem uma parte da China que tem esse problema, mas nós temos lá milhões de pessoas que precisam se alimentar e precisam desse comércio com o mundo todo, desses produtos que já têm contratos e que já estão, que já são comercializados. A agricultura, e principalmente soja, milho, trigo, enfim, tudo que se exporta para a China, não só o Brasil, isso é sempre comprado com um ano de antecedência. A soja brasileira que foi comprada para a China foi comprada o ano passado, em outubro, novembro. Então, tem um fluxo de comércio. Agora, volto a repetir, onde ele pode ser afetado neste momento pelo coronavírus? Na chegada, no descarregamento, porque a China, estou com Índia na cabeça, a China, ela fez o quê? Ela conteve um pouco o ir e vir das pessoas onde tem o coronavírus está mais propagado. Deve cair a demanda, né, por produtos brasileiros, então? Não, devido a esse esfriamento não deve cair a demanda. Eu volto a dizer para vocês, é fluxo. Pode ter um problema na chegada desses navios, no descarregamento, mas nós estamos todos falando ainda sob hipótese, né? Não aconteceu ainda. Tem coisas chegando na China, tem navios que podem estar demorando mais, para chegar a esses lugares onde a China tomou providências de, vamos dizer, mais ou menos fechar aquelas províncias, o ir e vir das pessoas, para que não se levasse o vírus muito além dos estados que estão com mais, as províncias que estão com mais problema dessa gripe. Certo. E ainda em relações exteriores, depois de mais de 20 anos de negociações, o acordo da União Europeia com o Mercosul foi fechado. Agora, o próximo passo é que ele precisa ser ratificado, né, pelos parlamentos dos respectivos países envolvidos. Agora, a gente já vê que alguns setores, principalmente do agropecuário, já estão chiando, principalmente, claro, por parte da União Europeia. Isso é, de certa forma, um protecionismo de alguns países europeus? Como contornar? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Primeiro, existe um temor. Todas as vezes que você tem uma acomodação e que você mexe com isso, tem sempre uma mexida, as pessoas ficam inseguras. Então, o Brasil é uma potência agroambiental, eles sabem disso. O nosso tamanho, a nossa agricultura, que é uma das mais produtivas e sustentáveis do mundo, nós temos 8% do nosso território com agricultura, abastecemos os nossos 210 milhões de habitantes e ainda temos um excedente de exportação enorme, né, para abastecer outros países. Agora,
existe o temor dos agricultores europeus, porque, primeiro, eles têm subsídios muito altos, ou tinham, e esses subsídios vêm caindo dentro do bloco europeu. Então, eles vão deixando de ser competitivos. E o Brasil vem só crescendo em produtividade. Então, existe realmente um temor, mas eu acho que ainda existe muito desconhecimento, muito achismo. A hora que as coisas derem as pessoas começarem a ver que isso vai andar. A Europa não produz soja, produz pouca soja. O Brasil produz. Eles produzem muito trigo. O Brasil é grande importador de trigo, né? Nós temos, eles têm máquinas que vão poder mandar para o Brasil, tem o sistema financeiro, a indústria europeia precisa exportar, enfim. Eu acho que acordo, ele nunca é bom 100% para os dois lados, ele é uma acomodação das duas partes, mas o acordo ele é muito bom tanto para o Mercosul quanto para a Europa. Ele é um acordo que talvez a agricultura, no primeiro momento, está causando esse temor lá. Mas depois os agricultores de lá vão ver também que a nossa competição, a nossa concorrência com eles não será, vamos dizer, eu não vejo muito problema nos grãos. Eu acho onde eles têm mais temor talvez seja nas carnes, né? Porque o Brasil, na proteína animal, o Brasil é forte hoje e vai ficar cada vez mais forte. E a senhora acha também que tem um uso político desse acordo? Claro porque que tem. Diante do ano passado a gente viu toda a discussão do presidente Bolsonaro com o presidente da França, Emmanuel Macron. Você acha que eles se utilizam também desse acordo para politicagem? Olha, Luciana, eu acho que a política tem tudo. Esse ano nós vamos ter lá várias eleições na Europa. Então é claro que cada um fala para o seu público, cada um defende. E os agricultores na Europa são um setor importante em quase todos os países, principalmente França, Alemanha, nos países maiores. Agora, tem alguns países, por exemplo, a Áustria, tem agricultura que seja competitiva conosco, que tenha concorrência conosco? Talvez pequena. Tem alguns outros países que talvez estejam usando política, sim, para fazer política com os seus eleitores lá na Europa. Esse acordo deve ser ratificado e assinado agora no primeiro semestre desse ano, e aí depois ele precisa ir para os parlamentos todos, tanto do bloco Mercosul quanto do bloco europeu. Eles lá são muito mais do que nós, acho que hoje são 27 ou 28 com a saída do Brexit lá, né, do Reino Unido, acho que ficam 27 países, se não me engano. E aí isso vai ter que passar, as discussões serão intensas, mas eu acho que o bom senso vai prevalecer e esse acordo será ratificado, sim, por todos. Por parte do governo brasileiro ainda existe algum tipo da agricultura brasileira, algum tipo de ajuste a ser feito? Não. E tem alguma previsão de em quanto tempo ele deve ser aprovado aqui no Congresso? Olha, quando ele foi assinado, a previsão lá é que seriam 2 anos para ele ser finalizado. Uhum. Aqui é uma questão do governo, a estratégia de quando ser colocado isso no Congresso brasileiro e o trabalho que vai ter que ser feito, de esclarecimento, enfim. Mas dá para se falar em 1 ano, em 2 anos? Eu acho que 1 ano. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso bem, o governo vai ter que ir, vão ter audiências, enfim, vai ser um assunto que vai ser colocado na pauta do Congresso e vai ser discutido. Sempre terão os contra e os a favor, né? Agora, eu acho que esse acordo traz para o Brasil uma oportunidade de concorrência do Brasil poder trabalhar melhor vários setores por uma qualidade melhor dos seus produtos e, com isso, o Brasil cada vez vai se inserir mais nesse mercado e ser mais competitivo no mercado internacional. Em 1 ano a partir de agora, né? A partir da ratificação. Da ratificação, tá certo. Ainda falando nesse âmbito internacional, os Estados Unidos mantiveram o veto à carne in natura bovina brasileira, né, no fim do ano passado. Se não me engano, tinha uma visita agendada dos americanos aqui nas últimas semanas. Acredito que já foi concluída essa visita. Foi concluída. Houve alguma sinalização de se não, agora tem o tempo. Isso tudo tem um tempo. Uhum. É claro que tem esse tempo ele pode ser diminuído ou dilatado com
com a conveniência do país. Mas eu tenho certeza que eles voltaram bem impressionados com o que viram. Agora eles estão nos trâmites burocráticos lá nos Estados Unidos para nos dar uma resposta sobre a visita e sobre o relatório que foi levado daqui para lá. Agora, ministra, os Estados Unidos eles mantiveram esse veto no fim do ano passado, e enquanto isso o governo brasileiro já aceitou abrir uma cota livre de tarifa de importação de 750 mil toneladas de trigo de cereal dos Estados Unidos, elevou de 600 milhões para 750 milhões de litros a cota de importação anual de etanol sem tarifa americano, e além de concessões em outras áreas, como abrir mão da reciprocidade, do visto para a entrada de americanos, enquanto os brasileiros precisam do visto para entrar lá. Nessa relação Brasil e Estados Unidos, como que a senhora avalia em termos práticos? O que o Brasil ganhou, além de certos elogios do presidente Trump ao presidente Bolsonaro? Bom, o Brasil tem como meta esse governo tem como meta essa aproximação com o governo americano. A cota de trigo você retira da sua pergunta, porque a cota de trigo é uma cota que foi acordada pelo Brasil na rodada do Uruguai, tem mais de 20 anos isso, e o Brasil nunca implementou. Então o Brasil... Mas foi implementado quando? Ela foi implementada agora, ela precisava ter sido implementada há muitos anos. Se o Brasil quer ser um player internacional e nós somos grandes exportadores agrícolas, o Brasil tem que cumprir o que assinou nos acordos. E essa cota era um ponto que eles chamam de um ponto nervoso, um ponto irritante. É o que se chama no comércio internacional. Por quê? Porque o Brasil disse que ia fazer, assinou o acordo lá atrás, há muitos anos, e não fez. Então, esse era um ponto que o Brasil tinha que cumprir em algum momento. E isso foi decidido no primeiro semestre do ano passado, que nós faríamos valer o que estava acordado. Então, feito, isso se abriu, até se demorou um pouco mais, mas acabou abrindo. Enfim, ele terminou, precisava do decreto, tinha toda uma burocracia e ele foi feito no segundo semestre do ano passado. Depois você falou do etanol. O etanol também era uma cota, nós já tínhamos uma cota, nós aumentamos essa cota para o Nordeste. Isso sim foi um gesto de boa vontade, mas não foi o que eles queriam, porque os Estados Unidos querem ter um comércio livre com o Brasil de etanol. O etanol brasileiro também é exportado para os Estados Unidos, porque ele é um etanol, vamos dizer, sob o ponto de vista das pegadas de carbono, aí o nosso é melhor, porque ele é feito de cana-de-açúcar e não de milho, mas o Nordeste brasileiro, ele precisa ser suprido com etanol, ou da nossa, aqui do Sudeste, ou dos americanos, que por incrível que pareça, chega mais barato lá no Nordeste. Então, se quiser colocar como uma concessão, foi um gesto de boa vontade do Brasil. E o que nós estamos construindo? Você, no comércio internacional, às vezes você tem que fazer um gesto se você quer caminhar. Nós temos, os Estados Unidos é nosso maior concorrente? Mas nós podemos fazer políticas com os americanos de interesse do nosso país. O presidente, como é que foi o slogan como é que foi o que ele disse sempre? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, é o Brasil acima de tudo. Mas o Brasil, para ser acima de tudo, às vezes precisa fazer alguns gestos. Esse foi um gesto. Nós estamos construindo com os Estados Unidos, começando uma conversa. As coisas na área internacional não acontecem do dia para a noite, elas levam um tempo para a gente tratar o etanol como uma commodity, para que o etanol possa ganhar outros mercados. Senão, nós vamos ficar fechados no Brasil, fechados nos Estados Unidos. Nós temos a China para trabalhar, nós temos agora essa viagem da Índia, que esse assunto foi colocado à mesa de maneira clara e houve reciprocidade dos indianos que virão ao Brasil para conhecer. Enfim, açúcar e álcool são duas coisas muito importantes para o Brasil. Mas a senhora mencionou aí os gestos, né? São gestos do governo brasileiro para o governo americano. Houve algum gesto prático, em termos práticos, de lá para cá também? O Brasil
tem muito interesse em entrar na OCDE. E os Estados Unidos apoiou o nome do Brasil. Depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo, mas apoiou. Vocês têm que olhar o resultado. A gente, às vezes, fica olhando muito o ponto, o momento. Não, a gente tem que olhar o resultado. Alguns especialistas falam que é muito fácil para os Estados Unidos dar um apoio na OCDE, enquanto o Brasil faz concessões desse tipo, né? Eu discordo um pouco de vocês, desses analistas. Eu acho que o Brasil precisava fazer. O Brasil ficou muitos anos com relações muito pequenas, muito frágeis com os Estados Unidos, e agora o Brasil tem que se impor no mercado mundial. Mas, às vezes, você tem que recuar um pouquinho para depois você ganhar. Então, a senhora acha que em algum momento a gente vai ganhar? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil tem muito a ganhar com essa relação. Agora, pode ter certeza que a briga tem que ser de igual para igual. O que nós não podemos ter é submissão. E isso, na agricultura, a gente não vem tendo. A gente tem conversado, tem colocado os pontos e eu tenho certeza que nós vamos avançar. Certo. E agora, voltando um pouco mais a atenção para a questão doméstica, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele já declarou que ele estuda reonerar alguns itens da cesta básica, como o arroz, o feijão, o leite. A senhora concorda com essa medida ou ela pode prejudicar a agropecuária brasileira? A gente tem que ver como é que vai funcionar isso no todo, né? Eu vi que o ministro Paulo Guedes está colocando o açúcar, né, na reoneração. É um outro tema que a gente vai perguntar daqui a pouco. Mas, assim, isso tem que ser discutido. O governo senta, discute, as equipes técnicas já começaram uma discussão para depois a gente chegar no ponto comum. E isso, eu acho que tem que ter uma avaliação mais profunda, né? Eu tenho certeza que o ministro Paulo Guedes não quer causar inflação, né? Ao contrário, o governo vem trabalhando cada vez com inflação mais baixa. Nós estamos diminuindo as taxas de juros. Então, eu acho que isso tudo vai ser colocado à mesa e cada coisa tem um peso para fazer o equilíbrio dessas reformas e dessas mudanças. Então, isso é um debate que não é do dia para a noite e que nós temos muita dúvida sobre isso. Então, a agricultura vai mostrar os seus estudos e os seus pontos para a equipe econômica. Mas, a princípio, a senhora não concorda, então, com essa taxação extra da cesta básica? Não. E ele também citou um imposto do pecado, que seria um imposto sobre produtos como achocolatados, açúcar, cigarro, álcool. Então, a senhora também não concorda com esse imposto? Pode prejudicar? Eu não conheço ainda os detalhes do que eu vi o que ele falou na imprensa. Agora, a gente pode explicar se a senhora tiver paciência e um pouco de tempo, mas na verdade é uma reforma do IPI, sim, na segunda parte da reforma tributária, em que ele elevaria o imposto sobre algumas externalidades negativas. Eu acho que o açúcar, que o açúcar no momento é muito complicado e o álcool também, tá certo? Aí nós temos que ver o impacto disso geral. Isso não pode ser olhado, como eu volto a dizer, de maneira pontual. Isso a gente vai ter que olhar num todo. Se eu olhar o açúcar sou contra. Está sobrando açúcar no mundo, o açúcar está com preço muito defasado, então tem alguns pontos. O etanol, nós queremos implementar esse mercado, então a gente tem que ver o impacto disso sobre uma política maior e não o impacto pontual de cada coisa. Então isso vai ser discutido dentro do governo para que a gente possa chegar aí a um denominador comum e ver se realmente o que é que vai progredir disso dentro dessas taxações, dessa mudança que ele quer fazer. A princípio também a senhora é contra? A princípio sou contra. E inclusive do cigarro também? O cigarro já tem uma taxação altíssima, né? Então, o cigarro é uma coisa que no mundo vem sendo cada vez, no Brasil, nós temos taxas muito baixas aí. Agora, nós temos exportação. Não teria muito efeito prático jamais. Eu acho que quem fuma vai pagar mais. Aí, e também é uma coisa que não é da cesta básica, não é um produto que... Agora, tem aí a cultura do fumo, que é muito importante no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que é uma cadeia muito organizada e que exporta muito. Então, teria que ver aí como é que
quanto é isso e qual o impacto que vai dar em cada um desses setores. Então, a senhora, a princípio, ainda vai conversar com o ministro para saber os detalhes dessas propostas, claro, mas, a princípio, vai levar o posicionamento da agricultura, claro. Cada um tem que defender o seu ponto. Tá certo. Agora, e em relação agora a agrotóxicos, em 2019, o registro, a aprovação, né, de agrotóxicos aqui no Brasil foi o maior da história, de acordo com o próprio Ministério. Foram 474 desde 2005, né, que é quando tem os registros. A maior parte realmente foi de genéricos, né, que já estavam na fila para serem aprovados. Qual que é a previsão da senhora para esse ano? Mais ainda devem ser registrados, a maioria também de genéricos ou não? Nós temos uma fila. Como é que funciona isso? As indústrias entram, as empresas entram, pedem a aprovação dos registros. Quando ele já está aprovado a molécula, né, e que ele é um genérico, o que acontece? Já tem a aprovação da molécula maior, enfim, daquele pesticida. Então, às vezes são algumas modificações para certas culturas, que é muito mais, quando você autoriza o registro, né, que você coloca esses genéricos na prateleira e autoriza a venda, o que acontece? Primeiro, você traz competitividade ao setor, você não deixa só a indústria que tem a patente e que ganha os royalties tendo a maior parte do mercado. Então, você diminui o preço. Quando você diminui o preço, não quer dizer que o agricultor vai usar mais, gente. Você é que nem remédio, então eu vou diminuir o preço da aspirina. Eu vou tomar mais aspirina por dia porque diminui o preço? A relação é a mesma. O agricultor, ele usa o defensivo agrícola. Por quê? Porque ele precisa usar, não é porque ele quer. E nós agora estamos lançando uma política nova, tá, em audiência pública, de bioinsumos, que é o quê? São os insumos que você faz com biológicos, né? Que também é uma outra alternativa para o agricultor utilizar dentro da sua propriedade. A senhora diz controle biológico. Controle biológico. De pragas. Pois Nós estamos agora lançando, foi a consulta pública, e nós estamos ouvindo aí as partes para poder lançar essa política, regulamentar. Ela já existe, mas ela ser regulamentada. Porque ela também, se tiver mau uso, ela pode trazer problema. Você está mexendo com micro-organismo e você está mexendo com organismos vivos. Então, tudo tem que ser regulado, tudo tem que ser colocado, igual remédio, volto a dizer, na dose certa. Não é porque você tem um ou outro que você vai usar mais um ou menos outro e você vai usar uma quantidade maior. Agora, vamos sim continuar, e a Anvisa tem uma fila enorme. A Anvisa é quem dá a palavra final, porque os estudos, eles entram pela agricultura. A agricultura faz o quê? A parte econômica e a parte de onde colocar aquele produto, né? Se ele é para usar na soja, no milho, no trigo, no café, na cana-de-açúcar. E se você olhar, a grande maioria dos defensivos agrícolas são usados em produtos que não estão na ingesta direta do produto para as pessoas. A soja, alguém come soja, a não ser aquela soja especial para fazer tofu, para fazer alguns tipos de alimentos. Ninguém come soja. A soja faz o quê? Faz ração, faz óleo, faz o quê? E tem que estar dentro dos limites mínimos internacionais que a FAO, que os organismos mundiais... Mas em frutas, em verduras, mas legumes, é claro que você pode usar, mas se você usar da maneira correta, se você usar na dose correta, você tem uma segurança de que aquilo não faz mal. O que não pode, e aí que entra, e o Ministério agora finalmente conseguiu, e está lançando também, uma política, e vamos lançar como usar o pequeno agricultor que usa de maneira direta, e ele é o mais afetado, né? Muito menos do que o que nós comemos. Quem tem realmente esse problema da contaminação é quem utiliza, que põe com o costal, que vai lá e pulveriza, ele é o maior prejudicado. E nós estamos fazendo aí, já existem cursos, mas nós vamos fazer uma política de esclarecimento
de uso de EPI para que ele tenha proteção, para que ele seja menos contaminado. Agora, a substituição de produtos químicos pelo controle biológico, isso não vai acontecer nunca, né? Em 100% em nenhum dos países. É impossível eu acho que diante da demanda difícil. mundial. Mas hoje nós temos outras coisas que vão acontecer. A ciência, ela anda muito rápida. O que nós precisamos entender é que nós precisamos acreditar na ciência. E não no achismo e no que às vezes é jogado de desinformação para a população. Por exemplo, tem hoje um produto que você pulveriza com biológicos e você já está conseguindo, na cana-de-açúcar, a broca, você usa uma mosquinha, uma vespinha que você faz o controle biológico da broca, da cana. Então, tem coisas que a ciência vem evoluindo muito rapidamente, e o que nós precisamos fazer? Fazer com que elas possam alcançar uma extensão maior e não fazer numa área muito pequena. Então, é isso que vem sendo feito. Nessa política de bioinsumos, vão ter laboratórios que já existem e vão ser credenciados para que eles façam isso de maneira não só mais caseira. Você vai poder fazer o que eles chamam de on-farm, que é dentro da propriedade, aí você faz o seu produto biológico para seu uso próprio, ou essas empresas que têm laboratórios que estão trabalhando com os produtos biológicos de maneira maior e para que se use em maior escala. Ministra, entre os princípios dos ativos dos agrotóxicos mais vendidos no Brasil, pelo menos 3 foram banidos da União Europeia. A cefato, atrazina e dicloreto de paraquat. Me corrija se eu estiver errado. E tem certos levantamentos que apontam que no total dos agrotóxicos usados no Brasil, quase metade são banidos na União Europeia. O Brasil não tem um comportamento muito leniente com os agrotóxicos na comparação internacional? De jeito nenhum. Quando você olha, o Brasil tem, aliás, uma das legislações mais rígidas. Só que você tem que entender que tem alguns produtos que lá na Europa não são usados, porque tem culturas. Primeiro, é completamente diferente uma agricultura da outra por causa do clima. Então, as doses são diferentes, os percentuais são diferentes. Mas, nesse caso, a gente não está falando de culturas diferentes, né? A gente está falando que foi banido, né? Por uma questão de segurança, né? Nem sempre. E, às vezes, não é banido, ele é retirado do mercado. Uma coisa é ser banido, outra é ser retirado. E fica lá na prateleira para poder ser usado, deixa de ser usado por algum motivo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente traz essas informações. Então, nós temos aí vários produtos, nós temos aí os neonicotinoides também, que é um questionamento, existe aí uma polêmica sobre ele, porque nós aqui matamos as abelhas. A gente tem aumentado as abelhas no Brasil. Nós tivemos um problema e talvez está sendo investigado pelo Ministério do Meio Ambiente, devemos ter esse ano ainda essa investigação terminada. Se foi mau uso, a utilização no horário errado, tem várias coisas que a gente tem que levar. Esse é um assunto extremamente técnico e ele tem que ser tratado como ciência. O Ministério da Agricultura não tem interesse nenhum em aprovar mais ou menos, porque a lei diz o seguinte, Fábio, cada produto a ser aprovado ele tem que ser menos tóxico do que os que já estão no mercado. Então, ao inverso do que dizem, se você aprovar mais produtos, mais moléculas novas e colocar no mercado, teoricamente, você está aprovando produtos que são menos, se ele for mal utilizado, ele é menos tóxico do que aqueles que estão aí no mercado. E tem vários produtos sendo reavaliados e alguns serão banidos. Então, a Anvisa é que faz esse estudo. Não é o Ministério da Agricultura. Tem uma parcela do trabalho que é no Ministério da Agricultura. Sim, eu já disse, o Ministério da Agricultura faz avaliação comercial, para que cultura ele serve, se tem outro no Brasil para substituir, qual o dano econômico que isso terá. Mas a avaliação de toxicologia, a avaliação do mal que isso pode causar à saúde, não é o Ministério da Agricultura que faz. Quem faz isso é a Anvisa, o Ministério da Saúde. E o meio ambiente faz as suas considerações e os seus trabalhos, o que isso pode impactar no meio ambiente.
E 2019 ficou muito marcado pela questão ambiental. Muitas críticas de todos os lados, desencontros, e no final das contas realmente teve um aumento de 30% do desmatamento na Amazônia. Isso entre agosto de 2018 e julho de 2019, segundo o INPE, com base no PRODES, né, que é mais definitivo. O próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele já falou que isso é causado principalmente por atividades ilegais na Amazônia. Então, ministro, eu queria saber, o governo não tem falhado em conter essa fronteira agrícola na região? Olha, pode ter falhado sim. E às vezes as falhas vêm porque a gente não tem uma agilidade e na legislação. Então, por que o governo está fazendo a regularização fundiária? E tem uns dizendo, isso aí vai facilitar a grilagem. Ao contrário, né? O que nós precisamos saber é quem está fazendo, dar nome aos bois e poder punir. Agora, quando você não sabe de quem é a terra, porque quem está lá em cima, você não tem nem como punir, porque não tem dono, teoricamente, isso é igual um carro que não tem placa. Ele passou no sinal a 200 por hora, você quer multar, mas você não tem como o registro do carro, a placa do carro, como é que você vai fazer a multa? A regularização. Né? Mas olha, gente, vocês têm que entender, o Brasil é um país continental. O governo brasileiro, por mais que queira fazer, nós não temos gente suficiente para fazer. Olha o tamanho da Amazônia. Quantos países da Europa estão? 50% do Brasil é aquela região lá. Então, mas qual o que é a proposta? nós precisamos... É contratar mais gente? É fortalecer a fiscalização? e é usar tecnologia. Porque a hora que você puser satélite, você souber quem está lá, ele vai ter o CPF dele ligado àquela terra. Se ele é menor, se ele não está abaixo de 4 módulos, ele tem que pagar pela terra. Então, nós temos que deixar de ser hipócritas. Nós temos que começar. Se essa medida ela não é suficiente, para isso tem o Congresso. Vamos fazer uma nova lei para a gente ter mais certeza e ter um grau maior de segurança do que nós estamos fazendo. Agora, o Brasil, há 500 anos, precisa regularizar. E não é só na Amazônia, é no Brasil todo. Você tem problemas no Nordeste, na Caatinga, no Sudeste, no Centro-Oeste. Você tem muitos estados que você ainda não tem. Não é só na Amazônia, não. Nós temos outros biomas que nós temos que cuidar. Agora, nós não podemos dizer que o Brasil é o maior desmatador do mundo. Não é verdade. Lá fora, por que os outros países... É muito ruim a gente comparar, mas o Brasil ainda tem mais de 60% de cobertura vegetal nativa. A gente está perdendo a cada ano, né? Não estamos perdendo a cada ano. Nós estamos... Quantos anos isso não pode ser debitado na conta desse governo? Nós estamos achando soluções para que a gente possa preservar, porque a biodiversidade brasileira ela é importantíssima para o Brasil. Muito mais para o Brasil do que para o mundo. Aqui que a nossa economia pode ser fortalecida com isso. Agora, isso são coisas que você vai passo a passo, você não consegue fazer do dia para a noite. E a regularização fundiária, ela é a base de toda essa estratégia. Se a gente não tiver isso, não adianta ter projetos para a Amazônia, eles vão alcançar muito pouca gente. Nós precisamos começar com a base, e a base é a regularização fundiária. E tem previsão de realmente quando... Nós já começamos a fazer, o INCRA já está fazendo a reunificação dos cadastros, arrumando toda essa base, né? Agora, nós precisamos que agora a medida provisória está no Congresso, que ela seja aprovada, ela vai ser modificada, para isso ela é mandada para o Congresso pode melhorar ela, ou pode, enfim, colocar o que os congressistas acham. Tem muita gente da região que pode... contribuir para que essa medida provisória fique melhor e que ela alcance os objetivos que é o que o governo quer, de fiscalizar, de dar nome aos bois, e aí as pessoas, os pequenos agricultores, Fábio, precisam ter crédito, eles precisam sobreviver. Tem 25 milhões de pessoas na Amazônia que têm que sobreviver de maneira digna, ter renda. Agora, sobre a Amazônia especificamente, qual que é o plano do governo para a Amazônia? Porque às vezes parece que em crises ambientais, na situação das queimadas, teve um comportamento mais leniente, culpando agentes externos sobre isso, e ao mesmo tempo procura mostrar um discurso de preservação. Qual que é o real plano para a Amazônia do governo? Acho que o real plano para a Amazônia começa com a regularização fundiária,
depois começa com... Nós temos leis, o Congresso tem o Código Florestal, 80% da Amazônia tem que ser preservado, né, nas propriedades privadas. Nós temos que pegar as terras públicas e também fazer as concessões, que isso está na nossa legislação, e essas terras muitas vezes não têm dono, e isso é o que facilita o desmatamento ilegal, a grilagem, o garimpo ilegal. Então, a gente precisa conhecer a Amazônia, ela tem que ter esse arcabouço legal funcionando, para que aí a gente possa... O Brasil, primeiro, a Amazônia, nós não precisamos da Amazônia para a produção hoje. O que o Brasil tem hoje em área de produção, esses 30% de pecuária e agricultura, ele pode melhorar muito a sua produtividade, como já fez. Há 50 anos o Brasil vem trabalhando, deixou de ser importador de alimento para ser exportador de alimento, com uma área não muito maior. Olha, nós temos 33% de avanço dessas áreas no cômputo geral, e nós crescemos a nossa produtividade em quase 400% nesses 30 anos. Agora, ministra, a gente está se encaminhando para o final. Eu só queria perguntar, para encerrar esse assunto, a gente viu o decreto do presidente Bolsonaro no ano passado, flexibilizando o plantio de cana na Amazônia. A gente viu esse decreto, esse projeto de lei nessa semana, falando do plantio em áreas de proteção ambiental, de transgênicos. A gente está falando de terras indígenas. A gente não está chegando num limite de até onde a agropecuária pode avançar em termos de terras no Brasil, em detrimento de outras áreas? Olha, primeiro eu quero dizer que o decreto para plantio de cana não foi para a Amazônia. Esse decreto ele vai da Amazônia até o Nordeste. Então inclui a Amazônia. Não inclui a Amazônia, porque a Amazônia não dá cana. Então, às vezes a gente olha tudo com um viés de negação das políticas. Esse decreto, ele não fala em plantio. Hoje, se eu sou investidora, quero plantar cana na Amazônia, eu posso. Eu só não posso financiar. Esse decreto não tem nada a ver, porque esse decreto ele foi feito antes do Código Florestal, quando ainda o Brasil não tinha o seu Código Florestal aprovado. Então, mesmo que eu tenha dinheiro, mesmo que eu queira plantar cana, e hoje com a abertura, com a revogação daquele decreto anterior, eu não posso plantar onde a lei o Código Florestal não permite. Na Amazônia tem muitos lugares que não é permitido e nós não temos nem tecnologia para isso. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que o governo está dando aí legalidade a algumas coisas que já aconteciam. Agora, isso, nós temos outras leis que barram. Então, não é porque eu não acho que o presidente está fazendo uma abertura maior para se plantar na Amazônia, não. O que nós vamos fazer, volto a repetir a vocês, né, que a base de tudo isso é você ter a regularização fundiária para você poder dizer, olha, aqui é a área de APP, aqui é a área de reserva legal, aqui você pode, aqui você não pode. Porque uma lei não pode ir contra a outra. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é um arranjo para que as coisas possam funcionar, mas funcionar às claras, né? Com segurança do que nós vamos poder fazer. E outra coisa, nós podemos financiar ou deixar de financiar áreas onde o governo não tem interesse. Então, fica mais difícil. Hoje, a agricultura brasileira, onde ela está e onde ela produz, ela já tem esse grande superávit. E nós temos o mercado internacional, que também dá uma baliza do que se pode produzir a mais ou a menos. Se produzir muito mais, os preços vão cair. Então, a gente tem uma série de coisas que às vezes a gente não olha o conjunto, a gente olha só um ponto. Eu acho que o Brasil está num bom caminho, o Brasil tem leis rígidas, o que nós precisamos fazer? Implementá-las. Não adianta ter a lei e ela não ser implementada. Então, é isso que nós precisamos fazer, implementar, cumprir a lei e fiscalizar. Quando o presidente faz aí esse Conselho da Amazônia, né, que vai envolver uma série de ministérios, nós vamos fazer o quê? Colocar todas as políticas no mesmo lugar para que a gente possa
para que uma não se sobreponha à outra e que a gente dê um encaminhamento para aquela região. Volto a dizer a vocês, as queimadas acontecem todos os anos, esse ano foi uma queimada maior, né? Houve um acúmulo num período, porque nós tivemos seca, elas foram debeladas, e aí eu vou dizer o seguinte, quem fez uma GLO ambiental? O governo brasileiro colocou lá 9.000 homens do Exército com helicóptero, voando, por terra, de barco, vendo, e nós temos muitos dados para prevenir que esse ano isso não aconteça. Ambiental, né, dos ambientalistas, mas enfim... Eu só queria passar, a gente tem que encerrar a nossa entrevista daqui a pouco, mas eu só queria passar por 2 pontos, por favor. O governo está promovendo uma reestruturação na Embrapa, e eu queria saber da senhora o que já foi resolvido. Vão fechar centros de pesquisa, que eu sei que isso estava na mesa. A Embrapa precisa se remodelar. O mundo hoje anda muito rápido, né? Então, e nós precisamos colocar a Embrapa de um tamanho que é possível que ela possa continuar fazendo a pesquisa, que ela tenha recursos para a finalidade fim e não para o meio. Então, ela realmente vai passar por ela já está passando por um reordenamento, uma modernização. Eu ainda não posso te dizer se nós vamos fechar, se nós não vamos, mas vamos agrupar alguns centros. Nós vamos tornar a Embrapa uma empresa moderna, que trabalha em rede, aproveitando as boas cabeças que nós temos, que são muitos os pesquisadores de excelência que a Embrapa tem, mas ela vai ter que se ater a fazer pesquisa, né? E pesquisa onde ela é muito boa. A Embrapa é uma referência mundial para o Brasil. Onde nós vamos, a Embrapa, sempre alguém quer cooperar, quer fazer alguma coisa, e a Embrapa eu brinco com eles que é uma das joias da coroa, né? E ela tem que continuar sendo a joia da coroa, mas nós temos que fazer brilhar essa coroa novamente. A senhora falou em agrupar centros de pesquisa, então realmente deve ter um enxugamento, alguns podem ser fechados. Sim, fechados ou mudar de atividade, porque aquela atividade saiu dali, está em outro lugar. Daquela região, né? Então, isso está sendo feito um estudo, isso não vai ser feito aleatoriamente ou à vontade de um ou de outro, isso tem um estudo que está sendo feito, vai ser feito dentro da Embrapa, eles já estão conversando, né, os gerentes da Embrapa, para trazerem uma proposta de dentro para fora, para que a gente possa pôr à mesa e discutir como é que vai ser a melhor forma da Embrapa continuar sendo a nossa joia da coroa. Agora, ela não está no PPI, não tem planos agora de privatização. Agora, para o futuro, é uma possibilidade? Acho muito difícil. Acho que a gente pode mudar a figura jurídica para que a Embrapa possa receber mais recursos, que esses recursos que a Embrapa recebe, hoje, pelo modelo das empresas estatais brasileiras, o que acontece? Isso vai para o Tesouro e não vai tudo para a Embrapa. O que nós queremos é achar um modelo para que a Embrapa possa receber os recursos dos royalties, de todas essas sementes que ela lança, enfim, de tudo que ela faz, que esse recurso possa ficar na própria Embrapa para realimentar a pesquisa cada vez mais forte. Se nós não apostarmos na pesquisa, o que será da agricultura brasileira? Nós precisamos dela cada vez mais. Tá. E última questão, prometo, sei que a produção já está pressionando aqui, mas é porque em relação ao derramamento de óleo, né, na costa brasileira que a gente viu ano passado, tudo bem, ainda não se chegou, né, a uma conclusão de onde que veio exatamente todos aqueles barris. Mas o Ministério, no próprio ano passado e no início desse ano, constatou que alguns peixes em alguns estados na costa estavam contaminados por alguns metais pesados, inclusive com potencial cancerígeno. Levaria muito tempo para fazer mal à saúde, mas ainda assim, é uma preocupação? Ainda tem perspectiva de mais peixes contaminados na costa? O Ministério da Agricultura, ele faz essas análises frequentemente, não, recorrentemente, faz parte da sua missão. Então, isso não é uma coisa que foi feito, nós intensificamos, colocamos mais gente por causa do desastre causado, mas o Ministério da Agricultura continua acompanhando e vendo a qualidade dos pescados da costa brasileira. Eu não tenho nenhuma atenção especial agora que veio para o gabinete do ministro de que estão ocorrendo coisas diferentes do que ocorreram lá atrás. O que eu tenho hoje é que as coisas
estão dentro da normalidade. Agora, o Ministério da Agricultura vem acompanhando e a gente tem intensificado algumas atividades de fiscalização. Nós estamos aí enfim, é um assunto que preocupa a população, mas que a gente não viu, vamos dizer, não tinha motivo para um risco maior naquele momento. Então, nós trabalhamos duro naquela época para dar garantia à população de que o peixe que ela tinha ali à sua disposição era um peixe saudável em condições de utilização pelas pessoas. Tá ótimo. Ministra, mais uma vez, muito obrigada pela presença da senhora aqui no estúdio. Obrigada, Fábio. Obrigado, e principalmente obrigada a você que nos acompanhou até agora. Até a próxima. O UOL Entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.